Na pesi bambote na igreja na combo ya Cristo Cristo. Saudações à igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E nós transmite bambote E também estou a transmitir saudações na igreja. à igreja Eu te vai frère Abson Isaac Oliveira. que veio do irmão Isaac Oliveira. A partir do sonho, A partir do sonho, bina pensa bandegonhos bambote na bina na combo de Cristo. ele diz para saudar a todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. En particulier ao casal Daniel Wangani. Disse em particular ao casal Daniel Wangani. Amém. Amém. Communiquer. Comunicado, Comme connaissance com essa igreja. como de conhecimento, dizer à igreja Zalande como sali na Zambe. que temos um irmão que é servo de Deus, Zamu takalancien azala kipawa. é alguém que já estava aqui, Na combo ya Thomas Bambi. chamado de Tomás Bambi. Avandi kuna na Shikala. Ele vive aí na Chicala. Ia kusila iko kufa depuis semaine passée. Ele faleceu desde a semana passada Bakunda gilobi pare. e foi enterrado ontem. Nazoika informação interma lobi. Eu só recebi a informação do enterro ontem. Kasi bele ba ebie. Acho que muitos lhe conheceram, O bazala ka na kama. os que estavam aqui antigamente. Daqui a pesa pembe boy. Ele era alguém assim clarinho. Bazaki presque côté mo na ancien frère Chilas. Estavam junto aí com o irmão Silas, Papai a Sérgio Mima. o pai da irmã Gemima. Bazaki presque bairro moko. Quase viviam no mesmo bairro. Neto zoa de sangue kufa deja. Sabemos que a notícia de que ele acabou de falecer. Não, muito sai ainda com design Sérgio Mima. Quem me disse foi a irmã Gemima Patrício. Yem tá informar quem ganha. Ela quem me informou. Après frère JP, Depois o irmão Gipe aí com informei sur lobby interman aí a partir ya pasteur André ya menon. me informou, introduziu o enterro a partir do pastor André Benga de Menon. OK, déjà tu de kaki. E já passou. Ora com informer a igreja. É somente para informar a igreja. E pena ninga com essa igreja. E também queria dizer à igreja, Na canissete na proclama jour ya mercredi. acho que proclamei o dia da quarta-feira, Depuis que la pasteur Isaac besoin église, ah, il faut pasteur là ça jour. porque era necessário que o pastor colocasse um dia Oyo bandimi, muita coisa na problème préoccupation akutana e ye. que a pessoa tivesse preocupação em se encontrar com ele. Na tia jour déjà depuis kala, Eu coloquei esse dia há muito tempo. mercredi, chaque mercredi, Cada quarta-feira nde ya mukolo, na tia pona kutana bati. é o dia que eu coloquei para me encontrar com as pessoas. Mas quelques-uns comme que bayaka. alguns somente que aparecem, Ba mususu pe bayaka te. outros não vêm. Si vous avez des problèmes, Se você tem um problema, c'est que la malamu yaka mercredi. vai ser bom que você venha na quarta-feira. Yango jour to tia ya rendez-vous. É o dia que nós fixamos para encontros. Dimanche, ce n'est pas bien. Domingo não é bom. Mutauti kote ya A lemi. pessoa acaba de pregar, fica aí cansada. A lalité parfois butuno. Talvez durante a noite ele não conseguiu assiste assistir. kote ya. Ele acabava de pregar Banda susu kokota masolo. e começamos a entrar em conversas. Parfois on rentre soir là, vers Talvez 15 heures, 16 voltamos heures. em casa aqui só 16 horas. Faut que même pour que la mlinga mawa. Teve pelo menos ter pena do outro. À partir de là, si vous avez un A problème, partir de se tem um problema, venez le mercredi. venham na quarta-feira. Et que la malam minke dimanche. Vai ser bom do que domingo. Alors bas que dimanche ça là, problème moko urgence. A menos que no domingo seja um problema urgente. Urgence, on peut comprendre. Para a urgência nós podemos entender. Ça m'a kambuka que déjà osana ikamoko préoccupation moko no. Se tens uma preocupação ou precisar de um esclarecimento sobre o pastor, será melhor que você vá na quarta-feira. C'est plus bien. É melhor. Amen. Amém. Là on a une clé sur l'église. É que eu quero esclarecer a igreja. OK. Avant d'écouter la parole de Dieu, Antes de ouvir a palavra de Deus, je vais louer mon Seigneur quero ir a louvar o meu Senhor, parce que la Bible a le bien été porque a Bíblia diz: que tout ce qui respire loue l'Éternel. tudo que respira louve ao Senhor. Ne comprenez pas mal, vous avez mis non, peut-être des piadas. Não entenda o mal quando alguém está cantando ou está lançando piada. Se você canta, se você canta com o objetivo de lançar piada para alguém, Deus conhece o teu coração. Mas a pessoa que está a louvar o seu Deus para a glória de Deus e você pensar mal, estás a pecar. Amém. Mokili oyo ekomi na suka
bilembo nyonso ekokisami kanda na Nzambe ebelemi bongola nindeko motema na yo mokili oyo ekomi na suka bilembo nyonso ekokisami kanda na Nzambe ebelemi bongola nindeko motema na yo nayoki sango ya nkolo Yesu ete azali kozongelanga liloba oyo atindeli ngai elobi na nga ete azali koya nayoki sango ya nkolo Yesu ete azali kozongelanga liloba oyo atindeli ngai lobi na ngai ete azali koya sepelisa nzoto na yo na bisengo ya mokili kasi yoyeba moto na Nzambe ezali koya kozikisa yo sepelisa nzoto na yo na bisengo ya mokili kasi yoyeba moto na Nzambe ezali koya kozikisa yo nayoki sango ya nkolo Yesu ete azali kozongelanga liloba oyo atindeli ngai elobi na ngai ete azali koya seka na yo molinga na ngai motema liloba Nzambe kasi yoyeba moto na Nzambe ezali koya kozikisa yo seka na yo molinga na ngai kanga motema na liloba Nzambe sima konetwa pase koya mawa na yo molozi na yo nayoki sango ya nkolo Yesu ete azali kozongelanga liloba oyo atindeli ngai elobi na ngai ete azali koya amen Amen. oyo azali kotalisa ete masakoli ya Nzambe ezali kokosama. Isso mostra que as profecias de Deus estão a se cumprir. Quando vemos as profecias bíblicas, mostra que o Senhor Jesus está voltando. Porque a mensagem que Ele nos mandou é que nos adverte de que o Senhor está voltando. Amém. Amém. Levantemos-nos para lermos as Escrituras. Joël chapitre 1. Joël capítulo 1. Verset 4. Joël 1, versículo 4. Ce qu'a laissé les gazam, la souterraine l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la souterraine, les gelec l'a dévoré. Ce qu'a laissé les gelec, les asiles l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou. O que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou. E o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Merci Seigneur notre Dieu. Obrigado, Senhor nosso Deus. Pour la grâce et le privilège que tu nous accordes encore ce matin. Pela graça e privilégio que nos concedeste mais nesta manhã. Baterizo depuis tous à vendredi. Os de sexta-feira que estávamos aqui. Seigneur, le lopes piso super manabomos. Nos deste fôlego de vida hoje, Senhor. Macassi na bisote Nzambe. Não é pela nossa força, ó Deus. Maua pe bolingorayo. É teu amor e misericórdia. Yango salie tomo na sukutongo. É que fez com que víssemos mais esta manhã. En tant que batu Seigneur. Como humanos, Senhor. Nós ali, Dieu tu puissant contribution de maneira. Nós tropeçamos de maneira ou de outra. Daí a Bíblia diz. A Bíblia te diz. Notre justice. Que a nossa justiça. C'est comme un vêtement souillé. É como trapo sujo. Nós somos indignos, Senhor. Senhor.
de estar diante de ti. Pai, perdoa-nos em nossos defeitos, nas nossas fraquezas todas, nos vê debaixo do teu sangue, Deus. Purifica nos corações, entrega o Senhor este povo nas tuas mãos. Não vieram homem, não vieram me ouvir, mas vieram a ti, Senhor. Lhes entrego nas tuas mãos. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a preocupação de cada um. Dá resposta a cada um. Dá solução, Senhor. Outros estão doentes. Senhor, cura. Outros têm problemas, dá solução. Outros estão fracos, fortifique. Outros estão aflitos. O Senhor consola-os. Lemos a Escritura. Venha nos ajudar, Deus. Eu não sou capaz de interpretá-lo, mas peço a tua ajuda do Espírito Santo, porque és o verdadeiro ensinador. Comece conosco e termine conosco. Puxa as bocas que estão a falar e os ouvidos que estão a ouvir. Tudo pela tua glória, Senhor. Abençoa as ofertas e dízimos. Abençoa todos os ofícios. Cada homem, cada mulher que te serviu. Os técnicos, os instrumentistas, o coro, todos que te serviram, Senhor. Entregamos a ti tudo pela tua glória e chamamos a autoridade contra todos os maus espíritos que não confessam o nome de Jesus Cristo, que podem se infiltrar nesse lugar pela promessa que deste. Marcos 16, 17 a 18. Em nome poderoso de Jesus Cristo, nós expulsamos todos os espíritos demoníacos que possam deixar esse lugar e possam ir longe nas trevas. Senhor, que o Espírito Santo que possa tomar o controle desta sala. Toma a preeminência em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar e vamos ler outras escrituras. Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13, verset 1 à 2. Apocalipse 13, 1 a 2. Même jusqu'à 10 à la maison, vous pouvez lire. Em casa podemos ler até 10. Apocalipse chapitre 1 et 13. Apocalipse 13, verset 1 à 2. Apocalipse 13, versículo 1 até 2. Oui, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ses d'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder do seu trono, e grande foi o seu poderio. Nous vivons dans un temps où la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Vivemos no tempo em que está a se cumprir a palavra de Deus. Somos no temps de la Bible. Estamos nos tempos da Bíblia. Somos nos derniers jours. E estamos nos últimos dias. C'est maintenant. É agora. Le temps. É agora o tempo. La dernière phase. A última fase. Le temps de la grâce. Do tempo da graça. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Le temps favorable. O tempo favorável. Frères, irmãos, nous parlons sur la restitution de l'Église. Estamos a falar sobre a restituição da árvore esposa. A restauração da árvore noiva. Et nous parlons sur la destruction de l'arbre. Estamos a falar sobre a destruição da árvore. Dieu avait planté une arbre. Deus plantou uma árvore. Mas le diable, o diabo, veio pour détruire l'arbre de Dieu. Para destruir a árvore de Deus. L'arbre qui avait les fruits. A árvore que tinha frutos. Il y avait des feuilles. A árvore que tinha folhas. Il y avait des écorces. A árvore que tinha cascas. L'ennemi est venu. O inimigo veio. Premièrement, il attaquait les fruits. Primeiramente atacou os frutos. Qui est l'amour. Que é o amor. Deuxièmement, e segundo,
segundo, le diable, o diabo, sous le nom de sauterelle, na forma de gafanhoto, il est venu attaquer les feuilles. veio atacar as La folhas. communion A fraternelle. comunhão fraternal. Troisième phase, Terceira fase, il vient du nom de Chelek. veio com o nome de Il est locusta. venu attaquer l'écorce, Veio atacar as cascas. qui est la couverture de l'arbre. Que é a cobertura da Et árvore. aussi Que também la é doctrine de l'église. a doutrina da igreja. En quatrième phase, E na quarta fase, il est venu attaquer maintenant veio la vie de l'arbre. agora para sugar a vida da árvore. L'arbre est resté seulement sec, A árvore estava quase seca, presque détruit, quase destruída, prêt à mourir. prestes a morrer. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Et nous avons vu que E nós vimos, le quatrième insecte, e o quarto inseto, son nom c'est Asile. o seu nome é pulgão. C'est ce que nous allons lire dans cette brochure appelée, intitulée La résistance de l'arbre d'épouse. É que vamos ler nessa brochura a restauração da árvore noiva. Dans ce paragraphe 274. No parágrafo 274. Quatrième démon comme on a dit, Agile. O quarto demônio, seu nome era pulgão. Mais Azanani, Mas quem é afinal? Motonazambe, O homem de Deus, le prophète de Dieu, o profeta de Deus, il nous montre cet asile si c'est ele qui. nos mostra quem é esse pulgão. Paragraphe 275. Parágrafo 274 plutôt. 274, 275, 275, 276, 276 même 277. até 277. Autant à 274. Vamos ler 274. Les asiles O pulgão romano. les asiles romains. Uma brana me chama ele de o pulgão romano. Oi, asile yo. Esse pulgão aí Ouais, eu colhia vie en que été. veio sugar a vida da árvore. Et la vie de l'arbre, c'est E a quoi? vida da árvore é o quê? C'est l'esprit de Dieu. É o Espírito de C'est Deus. le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Oui, mes frères. Sim, irmão. Un homme, un Homem, chrétien, cristão, sans le sem o Saint-Esprit, Espírito Santo, il n'est rien. ele não é nada. Il n'a pas la vie. Ele não tem vida. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Maintenant, ce démon Agora esse a demônio consisté veio sugar via a arbre. vida da árvore. Nanzelani, Através de quê? n'a dénomination, Através das n'a denominações. organisation. Através das Dieu organizações. n'aime pas les E organisations. Deus não gosta das Dieu organizações. n'aime pas la dénomination. Deus não gosta da denominação. D'ailleurs, il n'est pas l'auteur de la Até dénomination. para começar, não é o autor da denominação. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Quand une église Quando uma igreja s'organise, se organiza, devient une se dénomination, torna uma denominação, l'Esprit de Dieu, o Espírito de le Deus, o Saint-Esprit, Espírito Santo, obligatoire, obrigatoriamente doit sortir. deve sair. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Mais cet asile romain, Mas esse pulgão romano c'est la première église é a primeira qui igreja s'est organisée que se organizou depuis desde l'an 325. o ano Là-bas, 325. Nicée. Lá em Niceia, Cet homme Constantin, esse homem qui Constantino, était un politicien, que era um político, il a réuni l'église ele de Dieu reuniu os cristãos avec la politique. com a política. Quand on a dit persécution, Quando viu a perseguição, aïe, ça existe bango. ele veio Concílio de reuni-los Nicéia. no concílio de Ah, Niceia. mais bilo ndenge Disse, mas como é que Vocês vocês estão estão a se dividir? Esse é com o seu problema. Esse é com o seu problema. Venham para que possamos nos reunir e deu-lhes mandamentos, deu-lhes dogmas. Devem seguir isso, devem ser assim, devem fazer aquilo, devem fazer isso. Irmão, je n'ai pas le temps de lire. eu não tenho tempo de ler. Dans le christianisme traditionnel, No cristianismo tradicional, irmão Frank détaille les dogmes de l'église catholique. detalha os dogmas da Igreja Católica. Há muitos e muitos dogmas que entraram. Bien, mes frères. Sim, irmãos. Quand va salir de moi, Quando eles fizeram isso, frère, irmão, nous avons quoi sur place? e Deus não pode mais suportar aquilo. Dans Wanande, É naquele tempo que l'église a igreja, na politique, a igreja e o Estado va salir de mariage. haviam se casado. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est ce démon, Esse c'est demônio cet asile. é este pulgão. Le Saint-Esprit est parti. E esse Espírito, o Espírito Santo foi-se. Maintenant, frère, Agora, irmão, je lis aussi vou ler também le paragraphe 275. parágrafo 275. 275. 275. La Bible dit, A Bíblia diz, non, je saute. não estou a pular, Je saute 76. a 276. 276. 276. Les asiles romains O pulgão romano s'est mis à dévorer l'arbre começou a devorar a árvore
277. 277. Les asiles romains O pulgão romano se mit à dévorer cette arbre começou épouse, a devorar essa árvore esposa, jusqu'il en a resté que les racines. até terem sobrado somente as raízes. Sorte que, De grâce à Dieu E que, graças a Deus que cet arbre de Dieu, essa árvore de Deus, como c'est resté des racines, tinham sobrado raízes, racine kwa iko kwa mamote, a raiz ela não Agora pode olhamos arrancar, isso aqui. não pode devorar a raiz. ya kanisa de racine siamo. Pensou que terminou com Mais tudo, c'est ça là qui. mas afinal tinha raízes. Oui mes frères. Sim, irmãos. De tango, Essa árvore elokama, foi plantada atima ya mai. perto de ribeiro de águas. Sim, Salmos 1. David avait vu cela. Davi tinha visto Avait vu isso. cette plante. Ele viu essa Avait vu planta. cette arbre. Ele viu essa Et pourquoi árvore. David s'est Por isso crié? Davi gritou: Heureux Bem-aventurado o homem que il ne marche pas não anda sous les conseils des sobre méchants, o conselho dos Ele ímpios arrete e que pá. não se assenta dans les compagnies des moqueurs, na roda dos escarnecedores, mais qui trouve que encontra sa o plaisir seu à prazer la loi de na l'Éternel. lei do Senhor Il est e que é comme como un arbre, uma árvore, une plante uma planta plantée plantada près des courants d'eau. perto dos ribeiros de água. Oui, mes frères, Sim, irmãos. vous voyez l'importance? Estão a ver a importância? Vous et moi, Vocês e eu. je ne sais pas, mon frère. Não sei, irmão. Ta A foi tua fé est basée sur qui? está baseada em quem? Kondimanayo, A tua fé. ma sœur, Minha mon irmã, frère. meu irmão. Oyaka pona nani? Você tem vindo aqui por quem? Oyaka pona papa? Tem vindo aqui por causa do pai? Oyaka pona mama? Tem vindo aqui por causa da mãe? Oyaka pona Tem vindo aqui intérêt moko por causa professionnel? do interesse assim? Soki kondimanayo, Se a tua fé eza basée está na assentada, Jésus Dieu, não está em Jesus, qui est la parole, que é a palavra, tôt ou tard. então tarde ou cedo, Même à Tobatami, mesmo se você se même à esconder, Tosali Sambra, mesmo se você fingir, Okotika, você vai deixar a palavra, Okozonga na mukili. você vai recuar no mundo. Yangona, Por isso, kondimana biso, a nossa fé Fuezala, deve estar fundada sur l'homme Jésus-Christ. sobre o homem Jesus Cristo, Il y a la parole. que é a palavra. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Les épreuves peuvent venir. As provas podem Les vir, tempêtes peuvent venir. tempestades podem Les vents vir, peuvent souffler. ventos podem Dans soprar. l'arbre. A árvore, Mes frères, irmãos, cet arbre-là, essa árvore ça doit résister. deve resistir. Oui, mes frères. Sim, irmãos. C'est cet arbre-là que David avait. Essa árvore que Davi viu. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Mais Rome, Mas a les Roma, organisations as organizações l'ont attaqué. atacaram a árvore. Rome, A Roma, c'est lui, cet asile. a Roma é este pulgão. Frères, Irmãos, nous devons savoir que nós devemos saber Tozobika, que estamos a viver, Tozanatangu Yasuka. estamos no tempo do fim. Oui, mes frères, Sim, meus irmãos, nous sommes au temps de la fin. nós estamos no tempo do fim. C'est dans cet âge É nesta era que notre Seigneur reviendra. que o nosso Senhor voltará. C'est la vérité, mes frères. É a verdade, meus irmãos. Et cet Rome, E essa Roma c'est même cet empire é mesmo esse império que Daniel avait vu que Daniel tinha visto dans Daniel 2, em Daniel 2, Daniel chapitre 2, Daniel capítulo 2, Daniel 7. Daniel capítulo 7. Il nous parle de 4 Ele empires, nos fala dos 4 impérios, de 4 royaumes. dos 4 reinos. Maintenant, Agora, nous sommes nós estamos au 4e royaume, no 4º reino, qui est le dernier royaume, que é o último reino, qui est l'empire romain. que é o Império Romano. Tozana makolo. Nós estamos agora nos pés. Daniel amona yango. E Daniel viu, aí está. Tozana mutusu te. Não estamos mais na cabeça. Bokonja mutu teleka. O reino da cabeça já passou. Ya poitri teleka. E também do peito já passou. Oyo pe teleka. E das ancas também já passou. Nous avons vu cela. Nós vimos isso. Il y avait le royaume de Babylone, Tinha então o Império Babilônico, qui était la tête. que era a Il y avait cabeça. aussi le Babylone et le royaume Tinha também o reino des Grecs. dos medos e persas. Medos et Perses. Dos medos e persas. Il y avait aussi le royaume Havia também o reino. des Grecs. O reino grego. Maintenant, Agora c'est le 4e royaume. é o 4º reino. C'est la 4e phase. É a 4ª fase. Daniel, quand il vit cette statue, Daniel, quando viu essa estátua, c'est que e era
Et dans cette phase, era nessa fase que la pierre que a pedra avait frappé. havia tocado, atingido. E não vamos repetir mais outras coisas. Alors, ce quatrième empire, Esse quarto império c'est l'empire romain. é o Império Romano. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Ça, c'est la vérité. É a verdade isso. Il y a un autre temps qui peut Apocalypse 13, É o que lemos em Apocalipse 13. verset 1 à 2. Apocalipse 13, 1 a 2. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Banyama oyo la monarchie. Os animais que se viram Oyo aí, Daniel la que monarchie. Daniel viu, Ezabo kondi. são reinos, Ezabo empire. são impérios. Même, Mesmo beto do tangi. a besta que lemos, Odo tangi na Apocalypse 13. que lemos em Apocalipse Quand vous 13. écoutez la bête, Quando você ouve besta, la bête signifie besta significa une puissance. significa um poder. Et aussi c'est un royaume. Ou também um reino. Oui. Sim. Le quatrième bête, E o quarto animal c'est l'empire romain. é o Império Romano. C'est le dernier É o empire. último império. Oui. Sim. Apocalypse 7. Apocalipse Édit 13. Apocalipse 13, Verset 1 à 2. verso 1 a 2. Et les 7 têtes E as 7 cabeças représentent representam, les 7 têtes. as 7 cabeças Representam les 7 pays representam os 7 países, ou dirigeants seja, os 7 dirigentes de l'Europe de l'Ouest. da Europa do Este. 7 têtes, voilà. Essas 7 Ils cabeças sont représentés representam 7 pays. 7 Ce países, sont des pays dirigeants. são países dirigentes, Basé na casa royaume, voilà. eles estão dentro desse Mais reino, ce sont des pays dirigeants. mas são países C'est un dirigentes, pays conducteur. são países condutores. Oui, Sim, mais c'est de l'Europe. mas é da Par Europa, côté l'Europe de l'Ouest. na Europa do Oeste, Des pays industriels. países Ce sont des industriais, pays industriels. são países Et industriais. l'Europe de l'Ouest. É a Europa do Oeste. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Les 10 cornes Os 10 chifres représentent 10 pays. representam 10 países, De l'Ouest aussi. Do De Ouest. l'Est. dessa vez do leste. Hein? Oui, mes frères. Sim, irmãos. Parce que Porque il y a aussi há também 7 dirigeants. Há também 7 Ce dirigentes, sont les 7 pays industriels. que são 7 países Ils industriais, sont forts. que são fortes. C'est comme le fer. É como o ferro. Oui. Sim. Et les 10 pays E os 10 sont países les 10 pays são 10 países, de l'Europe de l'Est. 10 países da Europa do Leste. Et la bête E a besta est un royaume. A besta é um reino, C'est une puissance. é um poder. Cette bête, Essa besta c'est vraiment une chose. não é uma outra coisa. Oui, mes frères. Sim, irmão. Cette quatrième bête, Essa quarta besta c'est un empire. era o império. Les hommes conduits. É o império. C'est même l'Union européenne. É mesmo também a União C'est Europeia. l'Union européenne. É a União Europeia. Oui, mes frères. Sim, irmãos. L'Europe unie. A Europa Unida. L'Union européenne. A União Europeia. Si vous lisez même dans l'Apocalypse 13, vous continuez à lire. Se contar ali Apocalipse 13, Au moment où on a parlé que vocês verão que aí dito il y avait que há parmi les 7 têtes, que entre as 7 cabeças, l'une de sa tête uma das suas cabeças a été blessée. foi ferida. Oui. Sim. 7 têtes Essas 7 représentent cabeças 7 pays. representam Et 7 aussi países 7 e montagnes. também 7 montanhas. Bisiga, Aonde? Niamangwa Vandi. Aonde esse animal está? Royaume Angweza. Aonde está esse reino? Siège. Aonde está o pau Il y a royaume Ango. desse reino? Rome. A Roma. Le Vatican. O Vaticano Les entourés. está em Les volta 7 montagnes. de 7 montanhas. Estão aí. Et ça là signifie la 7 têtes. Esse é que são as 7 cabeças. Oui, mes frères. Sim, irmão. Mais l'une de ces têtes Mas uma das suas cabeças a été blessée. foi ferida. Oui. Sim. C'est ce que Jean avait dit. É isso que João viu. Tout le monde va. Ceux qui sont Uma cabeça que foi ferida. oui. Sim. Par une épée. Por uma espada. Oui. Sim. Mais ça, c'est une épée. Mas é uma espada. C'est une épée de l'esprit. É uma espada do Espírito. Il a blessé l'une de ces têtes. Que feriu uma das suas cabeças. C'est quoi? É o quê? C'est l'Allemagne. É a Alemanha. Allemagne. Alemanha. Les pays moko. Alemanha é um país. Les moko pays. É um dos A países. influence É um dos países com na influência Europe. da Europa. Et puis il est E também ele é. au centre. Ele está no centro. Donc il est Azali, pays moko. Quer dizer, a Alemanha é um país. Rejoindre Kangisi. Um país que junta. Pays bene na casa Europe. Que junta muitos países da Europa. Alors, Então, vous savez que vocês sabem que dans ce temps-là, naquele tempo, l'Allemagne na Alemanha,
Irmão Frank diz que ele estava. Alemão tinha até imperadores. Imperadores romanos. Alemão também tinha imperadores. Mesmo até papas. Alemão também tinha papas. Sim. Então a Alemanha era dominada pelo Império Romano. O Império Romano. Religião católica. A religião católica. Donc domina aqui na Alemanha. Você dominou na Alemanha? Oui. Sim. Nesse temps-là. Naquele tempo. C'était au temps de l'âge de Pergame, je crois. Foi no tempo da era de Pergame. Il y avait beaucoup de choses. Que havia muitas coisas. Que haviam misturado com o cristianismo. Muitas Muitas coisas. Que eles misturaram. Que eles introduziam no cristianismo. Crerem coisas que não eram palavra. Que não eram palavra. C'était vraiment une église. Era uma igreja misturada politique, com a política e com as coisas de Deus. Haviam se misturado. Agora, era no tempo de la Réformation. No tempo da Reformação. De Martin Luther. Que era um reformador. Il avait l'esprit de Dieu. Ele tinha o Espírito de Deus. Il était aussi dans l'église catholique. Ele também era da igreja católica. Quand il a vu, quando ele viu beaucoup de choses s'étaient introduites, muitas coisas serem introduzidas. Acho que ele notou 95 pontos. Que não é palavra. 95 pontos. Ele disse, isso não é a palavra. Bíblia mesmo. Até a Bíblia, os cristãos, eles não tinham mais. Já não tinham mais acesso de ler a Bíblia. A crença tinha saído em Jesus. Como é cristianismo? O nome de cristianismo já não existia mais. Havia quase se perdido. E vocês sabem onde começou o nome de cristianismo? Foi na Antioquia. Oui, c'est là où il a commencé le nom de christianisme. É lá onde começou o nome cristianismo. Quando as pessoas viram que esses homens vivem a palavra, o seu caráter e comportamento como de Cristo, então chamaram-lhes de cristãos. Après le mariage, mas depois do casamento entre a igreja e o Estado, o Constantino misturou as coisas e as coisas haviam estragado. Muitas coisas haviam sido introduzidas. Adorar até morto. Muitas coisas. Martin Lutero, quando viu, ele disse: não é o que se trata. Ele disse: a Bíblia diz: o justo viverá somente pela fé. Os católicos dizem: não façamos aquilo. Martin Lutero disse: não são as obras que salvam. Se as obras salvassem, Jesus então viria a morrer por quê? Nós também podemos dizer isso, irmãos. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Se fossem pelas nossas boas obras, Jesus teria vindo morrer em vão. Mas somos salvos pela fé. Olha, somos salvos pela graça em nome de Jesus, por intermédio da fé. Oui. Sim. Mas também não diga como somos salvos pela graça. Como somos salvos pela graça em nome de Jesus. Alors, então, não farei mais nenhum bem. Vou ver como se fosse um pagão. Não. Você não está a entender a graça de Deus. A Bíblia diz a graça de Deus, fonte da salvação. Nos ensina a negar a impureza. Oui. Sim. Martin Lutero disse: o justo viverá pela fé. O que vocês fazem não é isso. Ele protestou. Ele saiu da igreja católica. Desde aquele tempo,
A igreja havia sido separada. Era somente católica. Agora na Alemanha havia somente uma igreja católica. Agora era outros na Alemanha. Eram católicos e romanos. E outros na mesma eram também protestantes. É naquele tempo, então, na Alemanha, sendo também a cabeça, entre as 7 cabeças, então essa cabeça foi ferida. Por quê? Pela espada da palavra. Martin Luther veio somente com a espada. A palavra. Essa palavra que a Bíblia diz é que feriu-lhe. Sim. Separação. E houve separação. E a cabeça havia sido ferida. É isso. Oui, mes frères. Sim, irmão. C'était dans ce temps-là. Era naquele tempo. La première phase. A primeira fase. De la blessure. Da primeira fase, então. Daquela sua chaga ou ferida. E a deuxième phase ici de la blessure. E a segunda fase, então, da sua chaga. A été provoquée après la deuxième guerre mondiale. Provocada depois da Segunda Guerra Mundial. L'Allemagne. Na Alemanha. A Alemanha então queria conquistar o mundo inteiro. C'est pourquoi, é por isso, dans ce temps-là, après la deuxième guerre mondiale, naquele tempo depois da Segunda Guerra Mundial, houve un homme dictateur, je crois, Adolf Hitler. Houve um ditador chamado Rodolfo Hitler. Il a provoqué la deuxième guerre mondiale. Ele provocou a Segunda Guerra Mundial. Après cela, depois daí, Alemanha, e como é que divisé? Capital na Bangu. A capital, que chamamos Berlim. Berlim. Chamamos de Berlim. Que Deus benisse. Amém. Parce que l'Allemagne, porque a Alemanha, Krefeld não é a capital da Alemanha. Muitos se enganam pensando que Krefeld é a capital. Krefeld é somente uma cidade. Capital da Alemanha é Berlim. Capital da Alemanha é Berlim. Il y a aussi la division. Então, houve também uma divisão. A ce qui concerne la politique, dans le domaine politique. Ao que concerne o domínio político. Na Katia. Ville de Berlim, capitale Berlim. E na cidade de Berlim, haviam se separado. Outros. Outros. Na Est. Outros estavam no Oeste. Ville de Berlim. Cidade de Berlim. Mas do Oeste. E outros na mesma cidade de Berlim. Ou nós somos do Oeste. Outros dizem, não, nós somos do Oeste. La même ville. Na mesma cidade. E também o mesmo país. Que é a Alemanha. Que é a Alemanha. Havia se tornado outros. Côté Allemagne ou de l'Ouest. Outros na Alemanha do Oeste. Alemanha de l'Est. E outros na Alemanha do Leste. Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que je vais dépêcher. Não temos tempo de falar, senão vamos chegar longe. C'est ça l'Europe unie. Essa então que é a Europa. Aujourd'hui. E hoje. L'Empire romain. O Império Romano. L'Église catholique. A Igreja Católica. C'est lui. Ela. C'est cet empire. É esse império. Que domine le monde entier. Que domina o mundo inteiro. Irmão. Cet empire. Esse império. Ça domine le monde entier. Domina o mundo inteiro. Il a commencé. Começou. Depuis l'an 30. Desde o ano 30. Avant Jésus. Desde o ano 30 antes de Cristo. Vocês sabem. É quando crucificaram a Jesus. Havia des empereurs. Havia imperadores. De Rome. Imperadores romanos. Oui. Sim. Nós sabemos disso. Jusqu'à ce que Jésus viendra. Até que Jesus vier. C'est Rome qui domine. É Roma que continuará a dominar. Oui, mes frères. Sim, irmãos. L'Église catholique. A Igreja Católica. L'Empire romain. O Império Romano. C'est le premier. É o primeiro. La première puissance. É o primeiro poder mondial. É o primeiro poder mundial. E la deuxième puissance mondiale. E o segundo poder mundial. C'est les États-Unis d'Amérique. É os Estados Unidos da América. Oui. Sim. Sous forme ONU. É como na ONU. É como sob a forma da ONU. Lui aussi. Ela também. Irmão. Também fará com que as pessoas adorem
Que as pessoas criam na imagem da besta. L'Amérique, A América c'est la bête é a besta. dont on parle. É a besta que se fala Apocalipse 13, em Apocalipse 13, à partir du verset 11. a partir do versículo 11. C'est les États-Unis d'Amérique. É os Estados Unidos da América. Nous nous occupons à l'Église catholique E romaine. nós nos ocupamos da Igreja Católica Romana. C'est une église, É uma igreja, mais mes frères, mas meus irmãos, ce qu'ils font, o que eles fazem ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. não é a vontade perfeita de Deus. Bazoko sabatu. Eles estão a enganar as pessoas. Et puis baziba tebele. E também acumularam muita Na gente como ya bosambela. em nome da adoração. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Ils sont là pour mentir. Estão aí para mentir. Bazo séduire. Estão a seduzir. Même les rois de la terre, Mesmo batebele. os reis da terra e muitas outras pessoas. Il y a aussi ce roi, ce président Bazala Simanaye. Eles têm também que estão atrás dele. C'est la même chose. É a mesma Ce coisa. qui s'est passé O que aconteceu? là-bas à l'ancien, O que aconteceu en Israël, lá em Israel avec la Cab, com Acabe avec sa femme e Jézabel. com sua mulher Jezabel. Vous savez, Vocês sabem? Jézabel, Jezabel Azalaki na 400 prophètes naïe. tinha os seus 400 profetas. Azalaki na 400 prophètes. Tinha 400 La profetas. balle n'a pas 450 prophètes, il y a Astarté. Ele tinha 400 profetas de Bali de 450 Astarté. prophètes Astarté. 400 profetas de 400 profetas de Artaxerxes Baal. e 400 de Bali. Bazalaki na Simanaye. Estavam atrás Bazalaki dela. appuyer Acabe. Apoiavam Acabe Non, Jézabel. e a Jezabel. Frère, Irmão, mais Bazalaki dans le langage mas falavam uma só linguagem qui n'était pas la volonté de Dieu. que não era a vontade de Deus. Aujourd'hui, Hoje, l'Église catholique, a Igreja Católica, Partout. em todo sítio, frère, irmão, bah, comment estamos chamando a verset moi pour y talvez um versículo que vão ler o mundo inteiro. Même l'Église belete, Mas muitas igrejas il y a também, dénomination, denominacionais, balandi bango. seguiram também esse ritmo, são influenciados nisso. Frère, Irmãos, regardez, observem, na kanisa kabisa na message. acho que é somente nós aqui na mensagem, Seulement nous dans le message. somente nós da mensagem, Oyo ba certo, yaka. que as irmãs, Que basi, que nós pregamos em que as bakola irmãs ta pantalon. não podem usar Bakola ta calças, bilamba mobile que ya não podem usar kubanti. vestimenta de homem. L'hérésie de l'église Mas o resto das igrejas va contredire à Deutéronome 22:5. estão a contradizer Deuteronômio 22, Non, ce n'est 5. pas un problème. Não é um problema. Même dans l'église pentecôtiste. Mesmo nas igrejas pentecostais, Leurs sœurs, as irmãs deles c'est comme pantalon. usam calças. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Porque na mission, Você vai nos É a mesma protestantes, coisa. é a mesma coisa. frère, Irmão, il arrivera un temps, haverá um tempo va consacrer la union. que todos eles vão se reunir. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Ils sont nombreux. Eles são muitos. Oui. Sim. Bakani se trocou para ser belé. Eles pensam, por serem muitos, Não basana bango. que Deus está Que com basana eles. volonté ensemble. Que eles estão na vontade de Deus. Dengue pega cabe. Como também Acabe, Não, Jezabel bakani se quete. Isabel achavam Como eles são beaucoup de que prophètes. por terem muitos Como profetas appuyer bango. que estão a apoiá-los, E basana volonté ensemble. de que estão na vontade de Deus. Non, mes frères. Não, meus irmãos. Non, ma sœur. Não, minha irmã. La voix O de caminho la majorité da maioria, compte a voz da maioria conta si vous avez quando vocês têm la parole et l'esprit. a palavra e o Espírito. La voix des minorités aussi. Então, a voz da minoria conta também Si vous avez la parole et l'esprit. quando tem a palavra e o Espírito. Comme si vous voyez que, Outros fazem avec ouvir. fausseté na Com ye, aquela sua falsidade. Ok. Oh, não, nazanga muko. eu estou só. Ah, bino. Vocês Vous êtes belé. são muitos. Vous êtes cassé la cacabre, vous êtes cassé pour votre Não são como os 104 Não. profetas de Bali, não. Vous avez la raison. Você vai ter Si razão vous avez une minorité. se você for a minoria. Se a E palavra se você é tem Espírito. a palavra e o Espírito, Mais si tu n'as pas la parole, mas se não tem essa Se não palavra tem Espírito. e nem o ne Espírito, vous en voulez pas. então não fica a se O esconder nome da aí minoria. em nome da minoria. Acabe. Acabe, Il y a une guerre. houve uma guerra. Avant la guerre, Antes da guerra, nous sommes dans 1 Roi chapitre 21. agora estamos em 1 de Reis 21. Avant la guerre, Antes da guerra, Acabe, comme Acabe como? il était incité par sa femme Jézabel. Como foi insultado então pela sua mulher Jezabel, Et puis il solo a bomaki Naboth. e com essa história ele então matou Nabote À cause de convoiter ville na ye. por cobiçar então a sua vinha. Alors, Então, Jézabel a Jezabel a ébissi Acabe. disse a Acabe: Mais yo za roi, pourquoi osa Christ? mas você rei, por que então estás triste? Non, Naboth a voulu céder na ville na Nabote não quer me ceder o seu campo. Alors, Jézabel Então a Jezabel, a incité à Rubi. ela insultou-lhe e disse: Oh, yo za roi. oh, mas você rei, Pour
Por que que você está triste então? Decida-te. Décide-toi. Decida-te. Qu'est-ce que tu vas faire? O que é que você vai fazer? C'est là où tu vas aller. Espero que você vai fazer a ele. Veja isso, veja aquilo. On a écrit des lettres. Escreveu-se carta Batindi pour le papa ancien. e mandaram aos anciãos. Abi. Naboth. Disse Nabote. Allez donner ces lettres aux anciens. Vão dar essa carta aos On peut anciãos. se lettre aux E anciens. deram essa carta aos anciãos. Makamuni ne como O maikuna. que estava lá escrito? Bakoseli Naboth papa makamu. Aí mentiram coisas a Nabote. Naboth Nabote a blasphemé Dieu blasfemou contra Deus et a blasphemé le e roi. blasfemou contra o rei. Maintenant vous les anciens. Agora vocês anciãos, Oluka batu amakasi. procuram homens fortes, Ocha Naboth wana. coloquem Nabote aí e Lapidez-le. que seja apedrejado Afin qu'il meure. para que ele morra. Naboth est innocent. E Nabote inocente, Bakoseli bakambu. ele mentiram coisas, Abomi ele ye. foi morto. Makila innocent tangi. O sangue do inocente Nengue verteu-se, ufe. como também a Católica. católica, como a católica Azotangisa makila ba está a innocent. derramar então o sangue dos inocentes, Protestants, protestantes e muitos, abomi bomi bango. que ele matou Sous le nom des religieux. sob o nome da religião. Frère, frère. Sim, meus irmãos. Tout le monde. Todo mundo, Frère. irmãos, Ils sont derrière estão atrás la bête. atrás da Derrière besta, l'église catholique. atrás da igreja católica. Il y aura Haverá ce que nous o appelons que chamamos la fédération de l'église. a Confederação das Le Igrejas, Conseil mondial des églises. o Concílio Mundial das Igrejas. Toutes les églises Todas as igrejas entreront là-bas. entrarão lá, Et à la promission. seja então protestante, metodista Ou pentecôtiste. ou pentecostal, Même bateau ya cette midi. mesmo os adventistas, Oh yo batele melaka. aqueles que são contra, Catholique. que são contra a Alors católica, marque la bête. que tem a marca da Au besta. dimanche. Ao domingo, Et ceux qui adorer dimanche. as pessoas que adoram ao domingo C'est la marque de la bête. é a marca da besta. Non. Não, Le dimanche, c'est pas la marque de la bête. domingo não é a marca da besta. Adorer dimanche, Adorar no domingo, tous les apôtres. estamos aí. Les apôtres, Os apóstolos mas aí para adorer dimanche, adoravam também no domingo. jour de sabbat, Dia do sábado era dia dos judeus. les jours de E sabbat, no dia do sábado c'était les jours era o dia que les juifs em que os judeus adoraient leur Dieu. adoravam o seu Deus. Mais non, Agora, les chrétiens, os cristãos, les apôtres, os apóstolos ils adorent aussi Dieu adoravam também a le jour Deus du dimanche. no dia de domingo. Vous pouvez lire même Actes chapitre 21. Podem ler Atos capítulo. Lisons. Vamos ler a Atos. Lisons acte 20. Vamos a Atos capítulo 20. Verset 7. Atos 20, versículo 7. Le premier jour de la semaine, Primeiro dia da semana, nous étions réunis estávamos reunidos pour rompre le pain para partir o pão. Paulo, qui devait partir le lendemain, que tinha que ir no dia seguinte, s'entretenant avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. ele então estava com o discípulo e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Tanga nanda kuchina si. Em casa você pode ler até Nana tanga mais. verset premier 7. O versículo 7. Bible alobi. Bíblia diz, Le premier jour de la semaine. primeiro dia da semana. Le premier jour de la semaine, c'est quel Primeiro dia da jour? semana é qual dia? C'est quel jour? Qual o dia, primeiro dia da semana? C'est le dimanche le lot. É o domingo como hoje. Dimanche, là, il est le premier jour de la semaine. Domingo é o primeiro dia da Il y a semana. beaucoup de gens qui savent quoi. É o dia que Jesus Il y a ressuscitou. beaucoup de gens quoi Você que Jésus. lembramos da ressurreição de Jesus. Si toi un chrétien, Se você é um cristão, il est chrétien, uma cristã, le dimanche, de tu domingo, ne viens pas à e l'église, não vês a igreja, tu pars dans la chasse, então você vai à tu pars casa dans les champs, ou você vai no sans campo d'abord adorer, sem antes adorar, et ben là on dit tu pêches. mas para mim estás a pecar. Oui, mes frères. Sim, irmão. Adorer d'abord le Seigneur. Adora primeiro ao Aussi, il Senhor. faut sembler là. Acabas de adorar Après que ça nous e sort, depois tu vai nos teus negócios. pas de problème. Não há nenhum problema. Dimanche, Zali, marque la Domingo médité. não é a marca da besta. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Toutes ces églises-là, Todas essas igrejas bah, Kokota Kuna. entrarão lá. Bien, mes frères. Sim, irmãos. S'il y a le temps de fuir, c'est maintenant. Se há tempo de fugir, é agora. Alors, Naboth est lapidé. Então, Nabote foi apedrejado Maquilé Sopani, e o sangue correu. Akoufi. Ele morreu. Jezabel a dit à Acabe. Jezabel disse a Acabe. Coragem. Disse, oh, tenha Naboth a coragem. Akoufi. Nabote morreu? Samoye, Naboth a A Akoufi. notícia veio, Nabote Et n'est morreu. pas Zoabila Nabi. Vamos recuperar então aquele campo aí de vida. Acabe a Keina Acabe coragem. também foi com toda a coragem Ah, dele. maintenant, il combien Agora, esse campo é meu.
Quando ele chegou naquele campo, Deus aí disse ao profeta Elias, disse, vai depressa, vai ter com Acabe. Vai ter com Acabe. Quando foi ter com ele, Acabe viu-lhe. Ele de uma vez começou então a murmurar. Elias disse, lisons cela, je vois dans 1 Roi chapitre 26. 1 des Reis 21. 1 des Reis 21. 1 Roi 21. 1 des Reis 21. Un Roi 21. 1 des Reis capítulo 21. Verset. Nanda kotanga verset premier ti okena yo kititi meme 29. Em casa pode ler do versículo 1 até 21. Nous gagnons le temps. E nós aqui estamos a ganhar o tempo. Dans verset 17. Ler o verso 17. Alors la parole éternelle fut adressée à Élie, le Tishbite. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias o Tishbite. En ce mot. Nessas palavras. Lève-toi. Levanta-te. Descends au-devant d'Acabe, roi d'Israël. E desce vai ter diante de Acabe, o rei de Israel. À Samarie. Que está em Samaria. Voilà dans la ville de Naboth. Est-ce que ele está na vinha de Nabote? Où il est descendu. Aonde ele desceu? Pour prendre la possession. Para tomar posse disso. Tu lui diras. Lhe dirás. Ainsi parle l'Éternel. Assim diz o Senhor. N'es-tu pas un assassin? Porventura não és assassino. Et un voleur. E ladrão. Et tu lui diras. Então tu lhe dirás. Ainsi parle l'Éternel. Assim diz o Senhor. Au lieu même. No mesmo lugar. Où lécher le sang de Naboth. Em que os cães lamberam o sangue de Nabote. Les chiens lécheront aussi ton propre sang. Os cães também lamberão o teu próprio sangue. Elias disse a Acabe, você é um ladrão, você é um assassino. Você, aonde verteu o sangue de Nabote, o teu também verterá lá. Os cães até lamberão o teu sangue. Acabe dit à Élie. Acabe disse a Elias. M'as-tu trouvé mon ennemi? Será que você me encontrou, meu inimigo? Meu inimigo, você me viu. Você veio me descobrir mais. E ele respondit. E ele respondeu. Je t'ai trouvé. Disse, eu te encontrei. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Porque te vendeste para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Irmão. O sangue que ele derramou, e aquilo lhe custou caro. Deus pronunciou a sua palavra ao profeta Elias. Era uma profecia. Onde lamberam o sangue de Nabote, o teu também será lambido lá. E Deus não esquece. Um dia houve uma guerra. Israël va na Syrie. Israël tinha que lutar com a Síria. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 22. Estamos onde Reis 22. Vá ler em casa. Eu vou ganhar o tempo porque não quero vos retirar. Em casa vai ler a história. 1 Roi chapitre 22. Onde Reis 22. 1 Roi chapitre 22. Onde Reis 22. A partir do verset 1. Do versículo 1. Tangana yoti na même até 50, 40. Você pode ler até o versículo 40. Oui, meu frère. Sim, irmão. Quem vende a Bíblia? Vai, fica aí sentado a ler a Bíblia. Vende na TikTok, fica aí no TikTok, Facebook. E lá? Estás aí? Facebook, Facebook sai, sobe, desce, entra. Cada link é clicar. Essas imagens imundas. Estás com todos os olhos abertos. Sim, outro passou. Inédita. 1 hora de tempo. 2 horas de tempo. E Deus também sempre está te dando notícia sobre notícia. 3 ou 4 horas de tempo passaram-se. Sempre aí sobe e desce. Irmão, não estás a edificar a tua alma. Você alimenta a tua alma com coisas impuras. Oh, irmão, irmã. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Medite a Bíblia. Leia as brochuras. Leia as cartas circulares. Então, Acabe.
Disse, temos que ir à luta. Ele convidou Josafat. Convidou Josafat. Josafat était un roi spirituel. Era um rei espiritual. Très spirituel. Muito espiritual. Acho que Israel sabem que Israel estava dividido em duas partes. É, frère. Sim, irmão. Não vou entrar em detalhes. Não temos tempo de detalhar isso. Aí é disse Josafat, venha. Vamos à luta. Vamos combater contra os sírios. Por quê? Porque a terra de Ramote, Gileade é nosso. Alors, então, Josafat quando veio, disse ao rei, antes de irmos, vamos ainda consultar a Deus através dos profetas. E Acabe disse, disse, não tem problema. 400 profetas, frère de Baal. Convidaram os 400 profetas de Baal. Todos. Quando disseram, vamos então à luta ou não? Perguntaram aos profetas, vamos à luta ou não? Todos eles, de um comum acordo, profetizaram a mesma coisa. Disse o rei, vá à luta, você vencerá. Deus te deu então essa terra, irmão. Hoje, as pessoas nas igrejas estão a pregar somente as pessoas, as coisas de esperança, até que não é mais uma palavra. Alguém profetiza coisas que Deus nem sequer falou. Ou não, você terá isso, você fará aquilo. Você irá para a Europa, dá dinheiro, você irá no sítio X. Irmão, eles profetizaram e profetizaram. Falaram do bem do profeta. Todos eles falaram bem então. Disse, vai vencer. Vai vencer. Irmão, muitas vezes nós os cristãos, os crentes são assim. Não gostam de falar a verdade. Muitos cristãos, irmão, ele gosta de fazer compromisso. Ao invés de falar a verdade, ele fala, só falar a verdade. O fulano não vai gostar mais de mim. Ele não vai gostar mais de mim. Não vai gostar mais de mim. Irmão, diga a verdade se for a verdade. Lá onde é a verdade, lá onde a verdade, fale a verdade. Quer te amem como não, fale somente a verdade e Deus te sustentará nessa verdade. Nosso Senhor Jesus disse, ai de vós, se as pessoas sempre falam bem de você, você cristão, as pessoas somente falam bem de ti. Não, alguma coisa não está a andar bem. Fale a verdade, mas fale que a pessoa possa odiar pelaquela verdade. Se eu falar a verdade, ele vai me odiar. Ele não vai me amar mais. Irmão, Josafat disse, todos eles a favor do rei. Será que acaba? Não, mas um outro profeta a quem podemos consultar além desses 400. Houve Acabe. Disse, tem mais um outro, mas esse profeta, ele não fala bem de mim, fala sempre o mal de mim. Quem? Miqueias. Josafat, o nome espiritual disse, manda que ele venha para nós, possamos ouvi-lo. Então Miqueias veio, mandaram-lhe mensageiros, disse, vão chamar então Micaias. Quando foram chamar o profeta Micaias, então, veja o que o mensageiro disse a ele. Disse Micaias, o rei manda te chamar, vão à luta, mas ouve. Todos os 400 profetas, eles falaram o bem do rei, com comum acordo. Falaram somente o bem do rei. Você também faça o mesmo que eles fizeram. Miqueias disse quem? Eu falarei somente aquilo que Deus me mostrar. É o que eu vou falar. Aleluia. Amém. Chegaram lá.
Perguntaram-lhe: será que Micaias, vamos à luta ou não? Micaias disse: vão. Disse: vai. Vais vencer. Acabe disse: quantas vezes vocês me dizem em nome do Senhor? Irmão, a visão veio. Micaias, ele não pode falar outra coisa. Tem que falar somente aquilo que Deus colocasse na sua boca. Por quê? Para que a palavra de Deus, que Deus tenha pronunciado na boca de Elias o profeta sobre Acabe, aquela profecia que se cumprisse. Acabe, Elias já tinha dito. Elias já tinha dito que Acabe tinha que morrer. O seu sangue tinha que ser lambido. Então, Micaias disse: eu vejo Israel espalhado como se fosse ovelhas sem pastor. Estás a ver? Eu não te disse. Ele não fala bem de mim. Disse: pega então, aprenda. Colocam ele na cadeia. Então Sedequias até deu-lhe chapada. Ele disse: coloca ele na prisão. E dele então o pão de aflição. Lá aí na cadeia. Um pão aí de aflição. Que ele coma aí com dificuldade. Quando eu for, depois eu voltar. Micaias disse: se voltares, diga que Deus não me falou nada. Você para quando começares a fugir, quando você começar a fugir, eles foram, irmão. Quando foram, o que é que fizeram? Acaba lá aqui, le roi. O rei Josafat, ele usou então o manto do trono. Acabe, eles chegaram no fronte da batalha. Irmão, você pode ler essa história em casa. E houve então uma guerra que estava tão intensa. Então, quando viu Acabe, até viram Josafat. Disseram: ele que é o Acabe, ele que é o Acabe. Josafat gritou. Quando gritou, ouviram a voz e disse: não ele, Acabe, não ele. Então, alguém então atirou a sua lança. Por acaso, quando atirou aquela lança, foi tocar a Acabe. E de uma vez, o sangue, eles colocaram então na carruagem e o sangue então corria. Até foram lhe lavar e o sangue já correu. E os cães lamberam aquele sangue, como também Elias tinha dito. Irmão, hoje, o que fazem, o que a Igreja Católica faz, um dia, irmão, vai se cumprir o que o Senhor tinha falado pela boca profeta de João o revelador. Ele viu a grande Babilônia a ser queimada. A mãe das prostitutas que tornou-se Babilônia grande. A Bíblia diz em Apocalipse 17 e até 18. Leia, irmão. Babilônia será consumida. Vai ser consumida pelo fogo. Sim. Nós lemos isso. Sim, irmão. E quem fará essas coisas será a Rússia. A Rússia que vai atacar. Vai atacar o Vaticano. Sim, irmão. E Deus vingará o sangue dos santos.
l'Église catholique va o sangue dos santos que a Igreja Católica vertia, Deus naquele dia vingará. Vai vingar disso, irmãos. Em breve, Deus se vingará. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Disait l'Apocalypse 18, comme on a. Você vai ler isso em Apocalipse C'est 18. pourquoi mon frère Branham, Por isso, irmão Branham, ele falava, regardez, olhai les rois du o Nord, rei do norte, les rois des septentrions, olhai o rei do regardez la norte, Russie. olhai a Rússia. La Russie. A La Rússia. Russie, c'est l'instrument A Rússia é o instrumento à la main de Dieu. na mão de Deus. Et nous avons lu, E nós lemos, frère Franck, irmão Frank, dans la lettre circulaire, na carta circular. quelle était la lettre circulaire? Qual era então a carta circular? Lettre circulaire, j'en ai, je crois. Acho que eu tenho. J'ai laissé ça ou quoi? Será que eu deixei isso? Ah, Nazanamo. Sim, tenho. Lettre circulaire numéro 58. Essa é número 58. Totanga Kinabino. Nós lemos juntos. Na page 5. Na página 5. Je peux même les relire. Eu posso ler novamente. Na page 5. Na página 5. Alobiete. Disseram. Bazoebsa, Babenguié. Chamam-lhe. L'ours. Chamam-lhe de a ursa. Nous avons tous entendu parler. Ouvimos todos falar du rassemblement armé de Russie. Da congregação, então, do E da exército China. russo e da China Pour les exercices militaires de 10 jours. para o exercício militar de 10 dias. Au mois d'août No mês de de agosto cette année. desse ano. Les rois de l'Orient Os reis do Oriente se joindront aux forces du Nord se juntarão às forças do pour Norte s'unir dans les derniers combats. para se unirem no último combate. L'ours russe A ursa, ou então a Rússia, et les dragons chinois e o dragão chinês se sont déjà unis. já estão unidos, Comme le disait como dizia le titre des journaux. o título do jornal, Combattre la terreur et la surveille. combater então, o combate da terra está assegurada. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Quelle est la place que je voulais lire? E qual lugar então que eu quero ler? La page 5 même. É mesmo na página 5. C'est là, dans Estou a procurar. ici, on va bien un marteau. Chamaram que tem martelo. Va bien un marteau. Il a la marteau. Ele é o martelo. Hein? Antichrist. O anticristo. C'est dans l'antichrist, ah, je me suis trompé. Está no anticristo, eu me enganei. Oui, c'est dans l'antichrist. Sim, é no anticristo. C'était dans sa page qui a la bonne mémoire. Quem tem então a página que ajuda-me? Il y a la bonne mémoire. Quem tem boa memória? L'antichrist, page 21. O anticristo. 27. Página 27. Page 27. Página 27. Oui, la page 27. Na página 27. Bon, ici, cette lettre circulaire, Aqui, nessa carta vous pouvez circular, lire à la maison. você pode ler em On casa. parle aussi de l'attaque de l'Amérique. Fala também sobre o ataque da Pour dire ça va América. attaquer l'Amérique. A Rússia vai atacar a On va attaquer América. le Vatican. Atacará também o On va Vaticano. attaquer E Israël. também atacará Israel. Na page 4, Na página 4, Frère Franck Azoloba, irmão Frank diz, nasceu. embaixo, Un jour dia arrivera ce chegará, que Frère Branham enquanto irmão Branham a vu dans une vision viu numa visão, en 1933, em 1933, à savoir a saber que l'Amérique que os Estados Unidos serait sévèrement será severamente touché tocado par une attaque militaire. por ataque militar. Le Seigneur ne doit-il pas s'écrier avec douleur? O Senhor não pode se gritar com Oh dor. Amérique, Oh, América, América. oh América. toi qui confesses de tes lèvres Você que confessa dos teus que lábios 50% de tes habitants sont des chrétiens, que 50% dos teus habitantes são cristãos, nés de nouveau. nascidos de novo. Combien de fois Dieu Quantas vezes ne Deus, t'a-t-il pas appelé será que não te à chamou les plus grandes des réveils por grandes de reavivamentos tout le temps? e de todo o tempo? Combien de fois n'a-t-il pas placé devant tes yeux Quantas vezes você colocou diante dos teus olhos ce que signifie la grâce, o que significa a le graça pardon e o et perdão la réconciliation? e a reconciliação? Je vais continuer de lire là-bas. Você pode continuar a ler. À Amérique, à cause de l'attaque. Os Estados Unidos então vai receber o Ils sont ataque, attaqués par la Russie. atacado pela Rússia. La Russie, A Rússia, c'est inutile. a Rússia é um instrumento Instrument é um instrumento à la main de Dieu. nas mãos de Deus. C'est lui le marteau Ele é que é um martelo et le e fossile o foice qui va battre que vai então Que vai atacar, destruir. que vai destruir les Roms, a Roma, le o Vatican. Vaticano, Oui, sim, Antichrist. o anticristo. Cette brochure Antichrist, Nessa carta ao anticristo, ouvrage de Walde Frank, obra do irmão Evaldo Frank, dans les pages 27. na página 27, Page 27.
Página 27. 3 attaques 3 ataques seront lancés. serão lançados. L'un d'eux, Um deles, l'un des deux derniers, dos dois últimos, peut être situé bibliquement. isso está escrito biblicamente. C'est-à-dire, Quer dizer, il y a Israël, de Israel Naya, Vatican. e do Vaticano. Nyonso bataki mbaloyo, Esses 2 ataques, kozika na bango, isso tudo eza na Bible. está escrito na Bíblia. C'est le signe du Eu Seigneur assim diz o Senhor, venant de la Bible. vindo da Bíblia. En ce qui concerne les Roms, Que concerne le Roma, Vatican o Vaticano sera consumé par le feu. será consumida pelo Selon fogo. Apocalypse 18. Segundo Apocalipse En ce 18. qui concerne Ao que concerne Israel. Israel, c'est ce qu'on appelle la guerre de Armageddon. chama a guerra de Armagedon. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Mais les États-Unis d'Amérique, Os Estados Unidos da América, c'est un signe du Seigneur eu assim diz o Senhor, prononcé par pronunciado la bouche pela boca du prophète William Marion Branham. do profeta William Marion Branham. Oui, il y aura 3 attaques. Sim, virão 3 ataques. Il y aura 3 attaques. Haverá 3 ataques. Oui, mes frères. Sim, meus La irmãos. deuxième, O segundo, contre le Vatican. contra o Vaticano. Et le troisième, E o terceiro, contre Israël. contra Israel. Oui, Sim. du point de vue. E Du point de vue no ponto de vista, de la stratégie militaire. no ponto de vista da estratégia militar, Bon, moi, Nicolo, pouco em nous cima, devons considérer nós temos que considerar la Russie a Rússia comme étant l'exécuteur du jugement de Dieu. como sendo o executor dos julgamentos de Deus. Ici, A Rússia Azali, é exécuteur, o executor, instrument um salelo. instrumento, uma Oh, ferramenta. Zamba Gosala, E Deus, inutile. ele vai ser uma Il y a ferramenta jugement en Zambie. de julgamento de Deus. Le symbole du marteau O símbolo do martelo et de la e fossile do foice sont vraiment des miens choisis. são, na verdade, os meios escolhidos. Voilà, il y a pas là-bas. Observa então essa bandeira aí. Marteau, Martelo la fossile. e o foice. Ah, il y a un mot la fossile. Sim, é mesmo essa aí o Et ça, foice. Belimoko, É aquilo que me la fosse. tanga qu'on a dictionnaire Eu vi na no bureau, dicionário no quand on gabinete. a dictionnaire, Quando estava vendo on no dit dicionário. eza Belimoko, Disseram, é quase uma faca. il y a rondre. Uma faca assim curva. Uma faca assim curva. Demi-cercle. É uma arma Mas então, é de não na círculo, minu. mas que é Ah, afiada. precisamos para colocar Eu la utilizar então matisse. para cortar capim. Irmão, Russie, a Rússia aza instrument. é que instrumento A cocatia. é que vai A cortejar, cotumba bango bre. vai queimar eles. Pour venger quoi? Para vingar o quê? Pour brûler Para queimar. l'ivreux. Para queimar o joio. Para queimar a erva daninha. Matiti mabe. Para queimar então o joio. Oui, mes frères. Sim, irmãos. C'est la Russie. É a Rússia. Surveille les lois du Nord. Olhai, o rei do norte. En ce qui concerne la guerre d'Armageddon, Concerne a guerra do Armagedon. lisez dans l'Apocalypse et dans Ézéchiel 38. Leiam em Ezequiel 38. Il y aura la guerre Haverá guerra qui éclatera là-bas. que vai acontecer lá, explodir Et lá. pourquoi nous disons, mes frères, Sabe o que disseram meus irmãos? le temps est avancé. O tempo avançou. Il n'y a plus de temps, mes frères. Não há mais tempo, meus irmãos. Le temps est écoulé. O tempo correu. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Frère Baramazoro, frère Fragazoroba, Irmão Frank diz, só que se coi, se agora, ba préparação, se as preparações ora bitumba, para as guerras... et comme il prêt, je vais lire dans les pages 6. Vou ler na página 6. Ici, Aqui, c'est au croyant biblique é aos crentes bíblicos que nous posons la question. que nós colocamos a pergunta. Si maintenant, Se agora déjà, se prépare já se preparam ce qui arrive après le retour de Jésus-Christ, aquilo que tem que acontecer depois da volta de Jesus Cristo. combien plus proche doit se trouver l'enlèvement. Então, quanto mais deve estar a proximidade do arrebatamento? Só que todo mundo já vai preparação. Sim, já estamos a ver essas preparações. Sim, A Rússia a preparar o nosso Roma, na Roma. a preparação do Suana. Todas essas preparações, Mesmo Estados-Unis, mesmo os Estados Unidos, mesmo Rússia, Mesmo- Vaticano, mesmo o Vaticano, mesmo Israel. mesmo Israel, E Cosica vão queimar, destruir vai ser destruído
Après l'enlèvement. Depois do arrebatamento. Mon frère Franck Alobi. Irmão Frank diz. Combien de temps le retour de Christ est proche? Então, de quanto tempo está então o retorno de Cristo? Mes frères. Paremos com as brincadeiras, meus irmãos. Vamos se préparer, mes frères. Vamos nos preparar. Mes frères. O tempo avançou, irmão. C'est pourquoi la Bible dit. Por isso a Bíblia diz. La fin de toutes choses est proche. O fim de todas as coisas está próximo. Oui. Sim. C'est la Bible qui le dit. Bíblia quem diz. Dans 1 Pierre. É 1 de Pedro. 1 Pierre chapitre 4. 1 de Pedro 4. Verset 7. 1 de Pedro 4, 7. 1 Pierre 4. 1 de Pedro 4. Verset 7. 1 de Pedro 4, 7. La fin de toutes choses est proche. O fim de todas as coisas está próximo. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Sede então ser sábios e sóbrios para faquear nas orações. O fim de todas as coisas está próximo. Irmão? O Papa. O Papa americano. Ainda não existia. E daqui colocavam Papa. Hoje vimos que tem aí um Papa. Profecia, frère Branham. Professor irmão Branham. Que deu esse motivo. Acaba de se cumprir. Irmão. Israel se prepara. Israel se prepara. Israel é o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus. Israel. É a figueira. Il est là déjà dans sa patrie. Já está aí na sua pátria. Il attend la venue du Seigneur. Espera a vinda. La venue du Messie. A vinda. Il attend le Messie. Espera o Messias. Attends la Messie. Espera o Messias.